Boa noite, irmãos. Gostaria de dar início a esse culto com um versículo que se encontra em 1 Samuel 7, 12b. Até aqui nos ajudou o Senhor. A Igreja Presbiteriana Unida comemorou, dia 11 de setembro, 44 anos de sua organização. Foram dias de luta, dias difíceis, mas Deus esteve presente em todos os momentos. As soluções nem sempre eram como esperávamos, mas eram sempre da vontade de Deus. E daqui para diante, como será? Será da mesma forma, pois Deus continuará nos guiando e nos abençoando se continuarmos a caminhar com Ele. Que Deus nos abençoe e nos guarde e continuemos a crer nessa proteção e cuidado de Deus para conosco e para com a nossa igreja. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Adoramos ao Senhor. Adoramos com louvor. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Adoramos ao Senhor. Adoramos com louvor. Adoramos ao Senhor, adoramos com louvor. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, sherehianu, vekiemanu, vehigianu. Lasman Hazé. Traduzindo: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Te agradecemos, pois pudemos chegar com vida e consciência a esse momento especial. 1 Samuel 7,12. Oremos. Meu Deus, obrigada por cuidar da nossa igreja em todo o tempo. Obrigada por estar conosco em toda e qualquer situação. Como é bom saber que até aqui o Senhor nos ajudou. Como é bom ter a certeza de que continuaremos a contar sempre com o seu amparo e auxílio. Entregamos as nossas vidas e a nossa igreja em tuas mãos. Fica conosco, Senhor. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor
um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor meu Deus, que nunca nos afastemos do caminho da retidão e da justiça. Que nossa compreensão aumente com o passar dos anos e que a luz e inspiração do Espírito de Deus brilhem em nossos corações e iluminem nosso entendimento. Que nos mantenhamos firmes e fiéis no trabalho em Tua casa e no auxílio ao nosso próximo. Que a beleza de Cristo se veja sempre em nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida de Atibaia. Eu tive a alegria de ser convidado pelo reverendo Enzo para deixar uma breve mensagem aqui nesse espaço que vocês têm de estudo, comunhão e de oração. Meu nome foi lembrado porque há 44 anos as igrejas presbiterianas se reuniram e criaram a FENIP, a Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas, que 5 anos depois se transformaria na Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. E esse evento que aconteceu no dia 10 de setembro de 1978 aconteceu aí na Igreja de Atibaia, que é, portanto, uma igreja histórica, uma igreja muito importante na caminhada da nossa denominação. Depois de uma reunião em Vitória, de uma reunião em Belo Horizonte, as igrejas que fundariam a FENIP, se reuniram aí em Atibaia e começaram o trabalho que está completando agora 44 anos. Eu queria então deixar uma breve mensagem baseada num texto que eu tenho repetido muito nesses 2, 3 anos que eu estou trabalhando junto com a direção nacional da igreja. O texto que eu tenho usado sempre muito por aí, não é novidade, é Atos 2, 42, 47, que diz o seguinte: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e tremor, e muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É um texto bastante conhecido que a gente popularmente acostumou chamar de a igreja primitiva, a igreja dos primeiros tempos, a igreja que estava nascendo naquele contexto de vinda do Espírito Santo, descida de Pentecostes e começo da caminhada da igreja cristã. Eu sempre lembro que esse texto mostra 5 características da igreja, 5 áreas de atuação que a igreja precisa desenvolver de forma equilibrada. As 5 estão presentes de alguma forma nesse texto. O primeiro é o culto, Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, das orações, celebrando a Deus com alegria. Aqueles novos convertidos tinham prazer de estar na casa de Deus, louvando, adorando, demonstrando gratidão pelo que receberam de Deus. A igreja primitiva, a igreja inicial, era uma igreja que as pessoas tinham prazer de ter comunhão com Deus. Mas eles não apenas cultuavam a Deus, mas estudavam a doutrina dos apóstolos. Eles procuravam conhecer os ensinos de Jesus que eram repassados a ele por aquele primeiro grupo de discípulos, os apóstolos de Jesus. Era uma igreja, então, que cultuava, era uma igreja que estudava. Era uma igreja que tinha grande comunhão interna, porque quando as pessoas se convertiam e passavam a viver naquela comunidade, as barreiras, as diferenças, as divergências que havia entre eles ia ficando para trás. Porque em Cristo se superavam todas as dificuldades, todos os problemas que faziam com que, antes de serem cristãos, eles estivessem divididos entre si. Era uma igreja, então, que adorava, que estudava, que tinha comunhão e que servia, porque não havia necessidade entre eles. Eles vendiam o que tinham, repartiam, de forma que aqueles que não tinham nada eram acolhidos, e aqueles que tinham contribuíam com o que podiam
para que não houvesse necessidade entre eles. E em consequência desse culto, desse estudo, dessa comunhão e desse serviço, a igreja crescia. A igreja evangelizava de forma eficiente, produtiva, frutífera, e a cada dia o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, vamos ver se a gente lembra de novo essas 5 características. O culto sincero, espontâneo, que vem como fruto de um coração agradecido pelo que Deus faz. O estudo da doutrina dos apóstolos para saber o que eles ensinavam sobre o que Jesus tinha ensinado para eles. Uma comunhão profunda e verdadeira que superava todas as coisas que dividiam judeu de grego, quem lutava contra os romanos ou quem trabalhava para eles. O serviço aos necessitados, porque não se considerava possível alguém crer em Deus, dizer que amava a Deus e não amar o seu irmão. E, por último, a evangelização, porque aquele grupo, ao contrário dos judeus antigos, não guardava a fé só para si. Ele compartilhava sua fé para que outras pessoas pudessem conhecer o mesmo Deus e entrar para essa comunidade que estava nascendo naquela época. Eu tenho dito por aí, nas igrejas que eu tenho visitado, que esse texto serve de critério, serve de régua, para que a gente possa avaliar a nossa igreja nacional, o nosso presbitério, que é a nossa igreja regional, a nossa igreja local e até mesmo a nossa própria vida. Porque se a gente usa esses 5 pontos como critérios para a gente ver se a gente está vivendo uma vida cristã equilibrada, a gente vai conseguir perceber se há uma falha no nosso testemunho, no nosso trabalho regional, no nosso trabalho local. Então a questão é saber, eu ou a minha igreja, ou o meu presbitério, tenho demonstrado um profundo desejo de ter comunhão com Deus. Eu tenho uma vida devocional, eu tenho prazer em estar na igreja, eu tenho prazer de estar demonstrando para Deus a minha gratidão. E a gente sabe que na IPU, infelizmente, quando alguma pessoa começa a buscar muito oração e falar muito em louvor, já é meio vista como pentecostal, por causa do trauma que o pentecostalismo fez nas nossas igrejas alguns anos atrás, né? Praticamente todas as nossas denominações se dividiram entre Presbiteriana Renovada, Metodista Wesleyana, Batista Nacional. E às vezes alguma pessoa teme que a nossa igreja vá de novo para o caminho do pentecostalismo e qualquer expressão mais espontânea, mais sincera de louvor é considerado pentecostalismo. Mas isso não é verdade. A igreja precisa ter prazer em ter comunhão com Deus. Precisa ter prazer em estudar a sua palavra. E a gente pergunta, como é que estão as reuniões de estudo bíblico? Como é que estão os encontros de escola dominical? Como está o interesse, tanto meu individualmente, como na minha comunidade, de conhecer melhor a palavra, a doutrina dos apóstolos, os ensinos de Jesus, o Antigo Testamento para entender o Novo? Será que nós temos realmente sentido esse desejo de conhecer mais e melhor a palavra? Então, esses 2 critérios são muito importantes, a comunhão com Deus e a comunhão com a sua palavra. Mas é inaceitável uma igreja que diz ter comunhão com Deus se ela é cheia de divisões internas, se as pessoas não se doam, se os jovens e os velhos não se comunicam, se a igreja tem barreiras internas entre alguém mais rico, alguém mais pobre, alguém mais velho, alguém mais jovem, um antigo na igreja, um novo na igreja. Aquele que antes de entrar para a igreja tinha um problema com alguém, agora entra para a igreja e encontra essa pessoa lá. O cristianismo ensina que todas essas coisas têm que ser superadas, porque tem que haver sincera, profunda e total comunhão entre os membros da igreja, entre aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Não faz sentido um membro do corpo ficar beliscando o outro, batendo no outro, como se o corpo estivesse brigando contra si mesmo. É preciso ter comunhão com Deus, é preciso ter comunhão com a palavra, é preciso ter comunhão com os irmãos. Mas o 4º critério, meus irmãos, nos diz o seguinte: o que adianta eu adorar a Deus? O que adianta eu meditar na sua palavra? O que adianta eu ser muito simpático com aqueles que pensam igual a mim, que estão ali na minha igreja, ter uma comunhão gostosa, a gente abraça no culto, se a gente nega esse amor para aquela pessoa que está passando necessidade ao nosso lado? Como pode o amor de Cristo permanecer em alguém que ignora o sofrimento do outro, que age como sacerdote levita, que vê aquele homem assaltado no caminho de Jerusalém para Jericó e passam por fora, dão uma volta no caminho? Você pode analisar a sua vida e pode analisar a sua igreja também. A sua igreja estuda, louva, tem comunhão entre si, mas ela está servindo ao necessitado. Ela está buscando forma de ser útil àquela pessoa que mais sofre, aquela pessoa que, por exemplo, nesse período de pandemia, enfrentou desemprego, dificuldades. Como a igreja pode estar cultuando tão alegre numa celebração dominical se a gente
percebe que ao nosso redor existem pessoas sofrendo, existem pessoas desempregadas, existem pessoas que não conseguem comprar sua própria comida. Então, a igreja, para ser uma igreja equilibrada, ela precisa desses 4 pontos de apoio, né? Como um banco, como uma cadeira. O culto a Deus, a comunhão com a palavra, a comunhão com o irmão e o serviço ao próximo. Se a sua igreja tem alguma dessas coisas em excesso e tem alguma delas em carência, ela é uma igreja desequilibrada. Ela precisa, então, buscar se avaliar para que ela saiba como está a minha comunhão com Deus, com a palavra, com o irmão, mas também como está a minha consciência de serviço que eu devo ajudar o próximo. E o que diz a Bíblia sobre isso? Essa igreja que vive equilibrada nesses 4 critérios, onde o culto é agradável, o culto é atraente, o culto é sincero, o culto é espontâneo, onde as pessoas têm prazer em estudar, em conhecer bem a palavra, em aprofundar a sua raiz no conhecimento da palavra de Deus. A igreja onde as pessoas se amam, né? E diz a Bíblia, né? Os cristãos são conhecidos pelo amor, e esse amor é visível para a comunidade. Se a igreja não nega a sua mão àquele que tem fome, e a gente não pode deixar de dar comida, aquele que tem sede, a gente tem que dar a bebida para ele, aquele que está enfermo, aquele que está preso, solitário, e precisa ser acolhido pela igreja. Uma igreja que tem todas essas características, ela tem como consequência um sucesso, um êxito na tarefa de evangelização. Porque se Deus está fazendo todas essas coisas, agindo na vida dos crentes, dos cristãos, o que vai acontecer? A consequência disso é que pessoas vão se sentir atraídas para esse modo de vida, para esse estilo de vida, vão se aproximar da comunidade, vão sentir um clima gostoso entre as pessoas, vão sentir a presença de Deus naquela celebração tão alegre, tão espontânea. E a igreja vai ser bem-sucedida na 5ª tarefa, que é a tarefa evangelística. O que eu tenho percebido, meus irmãos, minhas irmãs, e eu tenho dito isso em todo o Brasil, não é a primeira vez que eu digo isso, vocês não são os primeiros a ouvir, que a nossa igreja, ao longo desses 44 anos, meio que priorizou algumas áreas e o trabalho de evangelização foi colocado mais ou menos em segundo plano. A vida devocional, a vida de oração, o louvor sincero foi sendo transformado numa fé ativa, operante, que agia na sociedade, que se preocupava com a injustiça. Mas eu sempre lembro, a cruz ela tem 2 braços, o horizontal e o vertical. Ou seja, é preciso ter uma profunda comunhão com Deus, com as coisas do alto, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, mas sem negar os olhos ao irmão que sofre ao meu redor. Uma igreja como a gente tinha, que só se preocupava com as coisas do alto, esquecia o irmão, é uma igreja incompleta. Mas a gente também não pode se transformar numa ONG que só se preocupa com o irmão que sofre, com aquele que está ao meu lado passando necessidade, e esquece que acima dele, de nós, tem um Deus, tem um céu, tem uma vida eterna, tem a necessidade da pregação do evangelho para outras pessoas. E a gente prega não somente com palavra, mas acima de tudo com as nossas ações. Eu recomendo a vocês, irmãos, que baseado nesses 5 critérios, você particularmente analise a sua vida. Se você sente prazer em ter comunhão com Deus e com a palavra, se você tem problemas de relacionamento com as pessoas, se você está consciente de que pessoas estão sofrendo e você está se dispondo a ajudar, e se através de você pessoas estão se aproximando de Deus, estão se convertendo, estão sendo batizadas, novos membros estão entrando na igreja. Depois você faz essa análise no nível da sua comunidade local. Porque às vezes você pode estar até dando um bom testemunho, mas você sozinho não consegue resolver os problemas da igreja. É preciso que a igreja toda esteja imbuída desse espírito de ter comunhão com Deus, com a palavra, com o próximo, com aquele que sofre. E, acima de tudo, com aquele que não crê. Se você falha na tarefa de levar a mensagem de Deus para aqueles incrédulos da sua família, da sua comunidade, do seu trabalho, você está vivendo uma vida incompleta. E eu queria convidar você, agora que a igreja está caminhando para 45 anos de existência, que a gente reflita. Se for o caso, reveja algum rumo, algum equívoco, algum desvio, e voltemos a ser uma igreja como aquela igreja descrita em Atos, onde a gente persevera unânime no templo, onde a gente parte o pão com alegria e singeleza de coração, e aonde vê que dia a dia o Senhor vai acrescentando novas pessoas no nosso meio. Queria terminar orando para vocês, pedir desculpa porque esse vídeo está cortado, porque eu estou falando aqui da Alemanha no WhatsApp e o vídeo só passa 2 minutos e pouquinho, eu tenho que estar cortando. Então, queria terminar fazendo uma oração por vocês, por suas igrejas, por sua família. Oremos então?
Obrigado, Senhor, por esse breve tempo de comunhão entre os irmãos e as irmãs da Igreja Atibaia. Eu te peço, Senhor, que cada um, como pessoa, e todos junto como comunidade, possam estar refletindo sobre a sua fé. Se tem sido uma fé equilibrada e uma fé produtiva. Se tem havido preocupação em ter comunhão contigo, em demonstrar gratidão pelo que recebemos de ti, em conhecer melhor a tua palavra para entender e praticá-la. Se a gente consegue superar as divergências para fazer com que o nosso corpo de Cristo seja unido realmente, se a gente sabe perdoar, se a gente sabe pedir perdão, se a gente, Senhor, está sendo solidário com as pessoas, se a gente está sendo fiel a Ti e a Tua palavra, nós acreditamos que o Senhor há de acrescentar, como no tempo de Atos dos Apóstolos, dia a dia, pessoas que vão sendo salvas, não para a nossa honra, mas para a Tua honra, não para o crescimento da nossa igreja, mas para o crescimento do Teu corpo, do povo que um dia vai se encontrar contigo. Ouve, Senhor, a nossa oração. Abençoa-nos aqui nessa Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas aqui na Alemanha. E abençoa também os trabalhos da Igreja de Atibaia, do Presbitério de Jundiaí, da nossa denominação. Ouve, Senhor, a nossa oração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Peço desculpa ao reverendo Enzo por ter demorado a mandar esse vídeo, mas essa preocupação com a viagem aqui acabou tomando meu tempo. Estamos aqui eu, a reverenda Cassilene, o reverendo Francisco, lá da Igreja de Jundiaí, o reverendo Erson, de Belo Horizonte, e a jovem Raíssa Brasil, que representa a juventude aqui no nosso encontro. Orem por nós estamos fazendo aqui muita coisa de termos de contato, estamos fazendo uma oficina, temos um stand. Se Deus quiser, vamos fazer construir pontes com outras igrejas para melhorar o nosso desempenho como igreja aí no Brasil. Deus abençoe, até a próxima oportunidade, desculpa qualquer coisa, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos e todas. Vamos agradecer a Deus pela vida do seu Salvídio e da Laurinha, filha do Tiago, que fizeram aniversários no domingo, pela vida do Alex e da Carla, que fizeram bodas, aniversário de suas bodas, ontem. Vamos estar orando pela família da dona Vicentina, que também faleceu ontem, foi enterrada hoje. Que Deus abençoe toda a família de nossa irmã. E tantos outros pedidos que foram colocados diante do altar do Senhor. Queremos aproveitar e agradecer ao nosso irmão, reverendo José Roberto, por nos ter trazido a mensagem de hoje. Que Deus o abençoe frente ao seu ministério, frente à nossa Igreja Nacional, e que Deus utilize a nossa igreja conforme o seu desejo, que nossa igreja seja sempre o estandarte do reino de Deus onde estiver. Com esses 44 anos que comemoramos essa semana passada, que Deus esteja abençoando cada uma das igrejas para fazer presente as marcas do reino de Deus em cada comunidade nessa sociedade brasileira. Oremos. Pai de amor, bondade, misericórdia, te agradecemos, Senhor, pela vida dos aniversariantes, do seu Salvídio, da Laura. Concede a eles sempre, Senhor, a tua graça, que seus corações estejam cheios do teu Espírito Santo. Te agradecemos o Alex e a Carla, abençoe esse lar, que esse lar seja fundado sempre no teu amor, Senhor. Pedimos em especial pela vida de Dona Vicentina, que o Senhor a levou aos 101 anos, que a tua filha, que sempre foi firme na fé, deixe esse legado de paz, de amor a seus filhos, netas e toda a sua família. Te agradecemos, Senhor, pela nossa igreja, a IPU, que o Senhor a abençoe, dando sempre a sua direção, o teu cuidado, que ela prospere no teu evangelho, que muitas vidas venham a conhecer o teu nome através desse ministério. Senhor, te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Cantemos Fortalece a tua igreja, com uma oração que fazemos por nossa Igreja Nacional e por cada um de nós, porque a Igreja de Cristo somos nós.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.